Você já sentiu o peso do passado te seguindo, como uma sombra que se recusa a desaparecer? Aqueles erros, as culpas, as oportunidades perdidas, as palavras não ditas, tudo isso pode se tornar um fardo invisível, que nos impede de dar o próximo passo, de abraçar o futuro, de realmente recomeçar. O medo do passado nos paralisa, nos faz reviver dores e duvidar que um novo começo seja sequer possível. Muitos de nós vivemos presos nesse ciclo, tentando apagar o que já foi, ou ignorando cicatrizes que insistem em doer. A gente sonha em virar a página, em ter uma tela em branco, mas o eu de ontem parece sempre nos puxar para trás. A voz da condenação sussurra que não somos dignos de um recomeço verdadeiro, que o passado nos define. Mas e se eu te dissesse que Deus tem um segredo para você, revelado no Salmo 25, um segredo que te permite recomeçar sem medo do passado? A Bíblia, no Salmo 25:7, nos dá um vislumbre desse segredo. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a tua benignidade, lembra-te de mim, por tua bondade, ó Senhor. Essa não é uma súplica desesperada, é um clamor de fé que ativa o perdão divino. Significa que não importa o que você fez ou o que fizeram com você, há uma oportunidade real de ser livre do peso do passado. Pense em um livro manchado, com páginas rasgadas, que ninguém mais quer ler, mas de repente uma mão divina o toma, e em vez de descartá-lo, começa a escrever uma nova história, com páginas limpas e cheias de luz. Sua vida é assim. Este vídeo é o seu convite para desvendar o segredo de Deus, que te liberta das amarras do passado e te capacita a viver um recomeço glorioso. Prepare-se para virar a página, sem medo, e abraçar a liberdade que já é sua, para recomeçar sem medo do passado. O Salmo 25 nos aponta para o caminho da confiança plena em Deus. É um convite para entregarmos a Ele não apenas nossas preocupações com o futuro, mas também as amarras que o ontem ainda tenta nos impor. Quando você confia que Deus é fiel para perdoar e guiar, o medo do que já foi feito ou do que te fizeram começa a perder o seu poder. Muitos de nós carregam culpas e arrependimentos que parecem cicatrizes permanentes na alma. A gente tenta compensar, se esconder ou ignora a dor, mas ela persiste. A verdade é que o perdão humano é limitado, mas o perdão de Deus é total e libertador. Ele não apenas esquece, ele nos purifica e nos dá uma nova identidade, livre da condenação. Em Salmos 10, 3 e 12, a palavra de Deus declara: quanto dista o Oriente do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Vamos mergulhar na história do rei Davi, autor de muitos salmos, incluindo o 25. Davi cometeu erros graves, como o adultério e o assassinato. Seu passado era marcado por profundas falhas. No entanto, em seu arrependimento, ele clamou a Deus por misericórdia. O Salmo 51 é um grito de perdão de Davi. Apesar de seus pecados, Deus o perdoou e continuou a usá-lo poderosamente. Davi não foi definido por seu passado, mas pela graça de Deus que o restaurou e o fez recomeçar. Seu segredo não foi a perfeição, mas a confiança no perdão total de Deus. E se a sua própria vida, neste momento, pudesse ser purificada por esse perdão total de Deus, e se a confiança em sua bondade libertasse você de todo o medo do passado, permitindo que você experimentasse um recomeço de verdade, a história de Davi e o Salmo 25 nos ensinam que o segredo para um novo começo está em entregar suas falhas ao Criador e confiar que Ele te perdoa, te purifica e te guia para um futuro sem condenação. Ao desvendar o segredo de Deus no Salmo 25, você não apenas recebe o perdão do passado, mas também a direção divina para um futuro sem culpa. O Salmo clama: faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Em ti ponho a minha esperança o dia todo. Essa é a promessa de um mapa celestial, uma bússola que te guia para longe das sombras do ontem. Muitas vezes, o medo do passado nos impede de avançar. Temos medo de repetir os mesmos erros, de não sermos bons o suficiente
para o futuro que desejamos. Mas quando Deus perdoa e guia, Ele também apaga as memórias de condenação e planta em nós a certeza de um novo caminho. Ele não apenas nos liberta do passado, Ele nos dá um futuro cheio de propósito e esperança, um futuro livre do peso da culpa. Pense em Pedro. Ele negou Jesus 3 vezes. Um erro que poderia ter arruinado sua vida e sua fé. Seu passado estava marcado pela traição, mas Jesus o perdoou, o restaurou e o comissionou para apacentar suas ovelhas. Pedro não viveu preso à culpa de sua negação. Ele abraçou a nova direção divina e se tornou uma coluna da igreja primitiva. O segredo de Pedro não foi não ter falhado, mas aceitar o perdão de Deus e seguir a sua guia para um futuro sem o fardo do passado. E se essa direção divina estivesse se revelando para você agora, apontando para um futuro onde o medo do passado não tem mais poder? E se o Salmo 25 fosse a sua oração para que Deus te guie por veredas de paz, longe de toda a culpa e condenação? A história de Pedro e as palavras do Salmo 25 nos ensinam que o segredo de Deus para um recomeço é um futuro livre de culpa, guiado pela sua verdade e bondade. Ao desvendar o segredo de Deus, no Salmo 25, você encontra a bondade inabalável do Criador que te permite recomeçar com alegria e sem medo do passado. A bondade de Deus não é apenas um sentimento, é uma ação constante que te cerca, te protege e te capacita a florescer. Não importam as suas falhas anteriores. Essa bondade divina é o que sustenta sua nova identidade e te impulsiona para frente. Você percebe que o passado, com suas dores e erros, não tem mais poder sobre o seu presente ou futuro. O que era um fardo se torna um testemunho da graça de Deus, uma prova de que sua bondade é maior do que qualquer falha. Em Salmos 25:8, a palavra afirma: bom e reto é o Senhor. Por isso ensina o caminho aos pecadores. Ele não apenas perdoa, ele ensina o caminho. Pense na mulher adúltera que foi levada a Jesus pelas leis da época. Ela deveria ser apedrejada, seu passado a condenava. Mas Jesus não a condenou. Ele disse: nem eu tampouco te condeno. Vai-te e não peques mais. A bondade de Jesus não a absolveu do pecado, mas a libertou da condenação e lhe deu uma nova chance de recomeçar sem medo do passado. Sua história é um farol da bondade divina que oferece um novo caminho para todos. Sua vida, com o segredo de Deus ativado no Salmo 25, se torna um testemunho vivo. Você pode guiar outros que estão presos nas sombras do passado, mostrando-lhes que a bondade de Deus é real e que um recomeço verdadeiro é possível para todos. Não tema mais o que ficou para trás. Abrace a promessa de um futuro glorioso, livre de culpas e cheio da alegria que só Deus pode dar. Vamos orar com fé. Pai, obrigado pelo Salmo 25 e pelo segredo de recomeçar sem medo do passado. Que a tua bondade nos envolva, que o teu perdão nos liberte e que a tua direção nos guie para um futuro cheio de alegria e propósito. Em nome de Jesus. Amém. Que a sua jornada seja marcada pela liberdade de um recomeço divino e que você possa ser a luz que guia muitos outros para essa mesma verdade. Recomece sem medo do passado, agora.